O que separa um homem que envelhece em paz, com tempo para caminhar sob o sol, com dinheiro para cuidar da saúde, com liberdade para dizer não, do homem que chega aos 60 em desespero, contando moedas, implorando por uma nova chance de trabalhar, mesmo com os ossos cansados, não é o salário, é o plano. Sim, o plano. A maioria das pessoas vive sem um. Elas acordam cedo, trabalham duro, obedecem ordens, pagam impostos, seguem o roteiro que foi entregue a elas ainda na infância. Estude muito, tire boas notas, consiga um bom emprego, poupe dinheiro, compre uma casa, contribua com a previdência e, se tudo der certo, você se aposenta. Cansado, endividado, limitado. É uma armadilha polida com promessas, mas a verdade é que os ricos nunca seguiram esse roteiro. Eles escreveram outro, e esse outro plano começa com uma ideia que parece quase ofensiva para quem vive preso ao sistema tradicional. Não trabalhe pelo dinheiro, faça o dinheiro trabalhar por você. Enquanto a maioria troca tempo por salário, os ricos compram tempo. Enquanto você espera o contra-cheque cair para então pagar contas, eles constroem máquinas invisíveis que geram renda mesmo quando dormem. E essas máquinas têm nomes: ativos, investimentos, empreendimentos, propriedades, royalty, ações, fundos, sistemas e, acima de tudo, inteligência financeira. É esse o plano que ninguém te ensina, porque se todos soubessem disso, o jogo mudaria. O sistema perderia seus operários. Eles precisam que você acredite que seu destino é se aposentar com um salário reduzido, limitado, controlado por uma instituição que decide o quanto você merece viver. Mas os ricos sabem que liberdade não é algo que se ganha no final da vida. É algo que se constrói ao longo dela, tijolo por tijolo, decisão por decisão. O segredo não está em quanto você ganha, mas no que você faz com o que ganha. Você pode ganhar muito e continuar pobre, se tudo o que faz é gastar. Mas pode ganhar pouco e começar a plantar liberdade, se entender que cada real pode ser um soldado trabalhando a seu favor. O dinheiro pode ser escravo ou senhor. Ele pode te dominar ou te libertar. Mas, para isso, é preciso parar de pensar como a maioria, porque a maioria se pergunta: como posso gastar isso? Enquanto os ricos se perguntam: como posso multiplicar isso? A diferença entre um aposentado rico e um aposentado preso à pensão mínima está nessa pergunta. A educação tradicional ensina você a memorizar. A inteligência financeira ensina você a questionar. E o primeiro passo é esse. Por que você está colocando seu futuro nas mãos de um sistema que já falhou com milhões de pessoas? Você já viu, já ouviu. Gente que trabalhou a vida inteira e hoje mal consegue comprar os remédios. Gente que foi fiel à empresa e foi descartada como uma peça velha. Gente que acreditou que bastava se aposentar para então viver e descobriu tarde demais que nunca viveu. Os ricos, ao contrário, constroem sua aposentadoria todos os dias. Não é um evento, é um processo. Começa quando você entende que o tempo é o seu bem mais valioso, que trabalhar até morrer não é virtude, que depender do governo não é segurança, que sua liberdade não pode ser adiada. Eles plantam cedo, e não com medo, mas com visão. Eles entendem que um ativo, mesmo pequeno, pode crescer, que uma ideia, quando bem nutrida, pode se transformar em uma renda vitalícia, que um imóvel alugado pode pagar a escola dos filhos, que um livro pode gerar direitos autorais por décadas, que ações, bem compradas, podem render dividendos pelo resto da vida, que a aposentadoria real não é parar de trabalhar, é ter o direito de escolher se quer continuar. Mas nada disso acontece por acidente. É preciso disciplina, clareza, um plano que comece com perguntas que a maioria nunca faz, como: quantas fontes de renda passiva eu tenho? O que estou construindo que continuará me pagando mesmo se eu parar? Quanto do meu tempo é investido e quanto é desperdiçado? Minha aposentadoria depende de mim ou de alguém que pode mudar as regras a qualquer momento? A verdade é que, enquanto você lê isso, o tempo está passando, e com ele, a oportunidade de mudar de rota. Você não precisa de muito dinheiro para começar. Precisa de decisão, de visão, de coragem para sair da fila dos que esperam por uma promessa.
e entrar no grupo dos que constroem a própria liberdade. Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes até inventar a lâmpada. Walt Disney foi rejeitado por dezenas de bancos antes de conseguir financiamento. Henry Ford foi ridicularizado por tentar substituir cavalos por máquinas. Eles não desistiram, porque sabiam o que queriam. Tinham um plano e acreditavam que podiam mudar o mundo. Você não precisa mudar o mundo, mas precisa mudar o seu. E isso começa com um ato de rebelião silenciosa. Recusar o plano comum. Não se trata de abandonar o emprego amanhã, nem de correr riscos cegos. Trata-se de começar com consciência, reservar uma parte da sua renda para os seus ativos, aprender, ler, testar, buscar conhecimento financeiro com a mesma intensidade com que busca entretenimento. Trocar horas de distração por horas de construção. Se você pode assistir séries por 4 horas, você pode estudar investimentos por 1. Se você pode gastar sem pensar, você pode economizar com intenção. Se você pode sonhar, você pode planejar. O que te falta não é tempo, é clareza. E clareza vem quando você para de pensar como um consumidor e começa a agir como um construtor. O mundo te treina para consumir. Desde a infância, você é bombardeado com mensagens dizendo que a felicidade está em gastar, em ter, em ostentar. Mas os ricos entendem algo mais profundo. Felicidade está em ser livre. Livre para escolher onde morar. Livre para dizer sim ou não, sem medo de perder o emprego. Livre para passar mais tempo com quem ama. Livre para cuidar do próprio corpo. Livre para pensar com calma. Livre para viver com dignidade. E essa liberdade tem um preço, mas não é um preço impossível. É um preço que se paga todos os dias, com escolhas, com microdecisões, com consciência e com um plano. Não o plano que te deram. O plano que você decide construir agora. Antes de continuar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso ajuda esse conteúdo a chegar a quem ainda vive sem plano, à espera de uma promessa que nunca vem. E fique até o final, porque nos próximos minutos você vai descobrir o detalhe que transforma um salário comum em uma aposentadoria extraordinária. O tipo de virada que ninguém ensina, mas que pode mudar o rumo da sua vida inteira. A liberdade verdadeira é invisível por fora, mas gritante por dentro. É quando você acorda e sabe que o dia é seu, que as próximas horas não pertencem a um relógio de ponto, a um chefe impaciente ou a uma planilha que te reduz a uma célula. Pertencem a você? Essa sensação é tão rara que a maioria das pessoas nem sabe que ela existe. Vivem escravas de boletos, obrigações e deveres que nunca foram escolhidos, apenas herdados. E o mais cruel é que esse ciclo se disfarça de normalidade. As pessoas vivem presas e ainda acham que são livres, porque têm um carro, uma casa financiada e um celular com internet. Mas tudo isso pertence ao sistema. O verdadeiro dono é o banco, a operadora, o credor, o governo, a empresa que pode te demitir amanhã. Os ricos? Eles não vivem assim. Eles não vivem do salário. Eles não vivem da próxima fatura. Eles vivem do que construíram. E o que construíram foi um ecossistema de liberdade, alimentado por ativos, guiado por visão e sustentado por decisões impopulares. Porque construir riqueza de verdade não é sexy, é solitário, é discreto, é estratégico. Enquanto uns fazem fila para comprar o novo modelo de celular, os ricos compram ações da empresa que fabrica esse celular. Enquanto uns vão para festas no final de semana, os ricos estão lendo relatórios, estudando o mercado, plantando silenciosamente o que vai sustentá-los quando seus corpos já não tiverem mais a mesma energia. O plano de aposentadoria dos ricos não está em um cofre. Está no comportamento. Eles não vivem de milagres, vivem de matemática. Sabem exatamente quanto precisam investir para gerar a renda que querem no futuro. Sabem que, se aplicarem X por mês, a um rendimento Y por Z anos, terão liberdade. Não contam com sorte, contam com juros compostos. E os juros compostos não ligam para seu diploma. Eles só respondem à disciplina. Você não precisa ser um gênio, precisa ser constante, mas constância é algo que poucos suportam. Vivemos na era da recompensa instantânea.
Queremos emagrecer com um chá, enriquecer com uma aposta, ser feliz com uma compra, mas riqueza é uma maratona mental. É resistir à tentação do agora em nome do depois. É trocar o prazer imediato pela soberania futura. E isso exige visão. Visão é o que separa um consumidor de um investidor, um empregado de um estrategista, um sobrevivente de um criador de legado. Quando você olha para o futuro e consegue vê-lo com clareza, suas decisões no presente se transformam. Você não compra por impulso, não entra em dívidas fúteis, não vive para impressionar quem não se importa. Você começa a agir com intenção. E intenção muda tudo. Os ricos olham para cada real como uma semente. E cada semente pode virar uma árvore que dá sombra, frutos e raízes. Por isso eles não desperdiçam. Eles plantam. E quando colhem, plantam ainda mais. Agora, observe os aposentados que vivem com dignidade, que viajam, que ajudam os filhos, que não têm medo de abrir a caixa do correio. Eles não estão ali por acaso. Estão ali porque pensaram décadas antes, porque começaram quando ainda não precisavam, porque entenderam que segurança não se constrói quando a tempestade já começou. Você está em qual posição agora? Esperando que a sorte mude ou construindo as bases para que nada precise depender dela? A construção da liberdade financeira não começa com grandes movimentos. Começa com decisões pequenas, mas firmes. Começa com parar de dizer não tenho tempo e começar a dizer isso é prioridade. Começa com deixar de gastar em coisas que te distraem e começar a investir em coisas que te libertam. Você pode continuar colocando suas esperanças no governo, ou pode começar a construir seu próprio plano. Pode continuar esperando por uma aposentadoria que vem tarde, mal e mal. Ou pode criar uma que começa mais cedo, com dignidade. Mas não se iluda. Ninguém vai te dar esse plano. Você terá que roubá-lo do sistema. Terá que sair da aristotonte linha. Terá que pensar por conta própria. E pensar por conta própria é o maior ato de rebelião que existe. Foi isso que Andrew Carnegie fez quando entendeu que o poder estava nos ativos, não na força dos braços. Foi isso que Rockefeller fez quando percebeu que controlar a distribuição valia mais que controlar a produção. Foi isso que Walt Disney fez quando recusou os roteiros seguros e decidiu criar o próprio universo. E foi isso que Robert Kiyosaki ensinou. O dinheiro é um mestre cruel para os ignorantes, mas um servo poderoso para os inteligentes. Mas ninguém nasce inteligente financeiramente. Isso se aprende. E o aprendizado começa quando você reconhece que não sabe e decide descobrir. Cada livro lido, cada vídeo assistido, cada curso feito, cada conversa com pessoas que pensam diferente, cada escolha que prioriza o futuro ao invés da vaidade. Tudo isso é construção, tijolo, base. E no começo parece inútil, solitário, silencioso. Você vê os outros se divertindo, gastando, curtindo. E você está ali, plantando, estudando, economizando, investindo, rejeitando convites, dizendo não para o presente, em nome do futuro. Mas um dia, isso se reverte. Eles estarão endividados, cansados, dependentes, e você, livre. É nessa hora que tudo faz sentido, quando você pode escolher, quando você tem tempo, quando a conta chega e você paga sem medo, quando a saúde falha e você pode tratá-la sem desespero, quando os filhos precisam e você ajuda sem sacrificar sua paz. Esse é o verdadeiro luxo, não precisar se preocupar com o essencial. Enquanto a maioria corre atrás de carros de luxo, roupas caras e vidas editadas no Instagram, os ricos constroem algo mais valioso: estabilidade, paz, opções, e você pode fazer isso. Começando agora. Não com pressa, mas com clareza. Não com desespero, mas com constância. Não esperando que alguém te salve, mas se tornando a salvação da sua própria história. Porque no fim, o que vai decidir se você vai envelhecer com dignidade ou com desespero não é o governo, nem o seu patrão, nem o acaso. É o que você decide hoje, agora, nesta exata hora. A liberdade que os ricos experimentam na aposentadoria não é uma consequência mágica. É o efeito acumulado de uma série de escolhas que a maioria evita porque parecem pequenas demais, lentas demais, invisíveis demais.
mas o que parece insignificante hoje é o que constrói o inabalável amanhã. Você pode continuar buscando atalhos, fórmulas milagrosas, gurus da internet prometendo riqueza rápida com pouco esforço. Ou pode aceitar o caminho real, o da construção. E sim, esse caminho é mais longo, mais exigente, mais silencioso, mas também é o único que não depende da sorte. Não existe aposentadoria digna sem um plano digno. E o plano digno não é feito de esperança. É feito de números, visão e disciplina. Você começa listando tudo o que entra, tudo o que sai. Enxerga para onde vai o seu tempo, para onde vai o seu dinheiro e, o mais importante, para onde está indo sua energia. Você para de viver em modo automático. Assume o volante da própria vida e, nesse momento, o mundo começa a reagir. As tentações se tornam mais barulhentas. As pessoas ao seu redor, que não entendem seu novo foco, começam a zombar, criticar ou até tentar te puxar de volta, porque sua mudança ameaça a mediocridade confortável delas. Mas você continua, porque agora você vê. Você vê o que a maioria não vê. O preço de não mudar, o custo de continuar vivendo sem plano, a brutalidade de envelhecer com medo, de depender de filhos, de contar moedas, de esconder dores para não gastar com exames, de ver o tempo escorrendo sem conseguir segurá-lo. Essa é a verdadeira tragédia, não morrer, mas viver sem poder. Por isso, os ricos não negociam com essa verdade. Eles a enfrentam de frente e criam, constroem, investem, aprendem, crescem, porque entendem que liberdade não é um prêmio, é uma consequência. E a liberdade se constrói com 4 pilares: visão, saber onde quer chegar, ter um número, um plano, um objetivo que não depende da esperança, disciplina, fazer o que precisa ser feito mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando a motivação não vem, mesmo quando tudo dentro de você quer desistir. Aprendizado contínuo, porque o mundo muda, o mercado muda, e só sobrevive quem aprende mais rápido do que o ambiente à sua volta. Ação constante. Não importa quanto você sabe, importa o quanto você faz. Cada livro que não é colocado em prática é apenas mais peso na mente. Cada teoria sem ação é auto-engano. A liberdade é simples, mas não é fácil, e justamente por isso tão poucos a alcançam, porque ela exige o que a maioria não está disposta a dar: tempo, foco, paciência, perseverança. Exige que você renuncie a prazeres de curto prazo para colher frutos duradouros. Mas quando você escolhe pagar esse preço, algo dentro de você muda. Você começa a andar diferente, pensar diferente, sentir diferente. As coisas que antes te fascinavam perdem o brilho. As conversas vazias ficam entediantes. As distrações digitais se tornam ruído, porque agora sua alma tem um norte. Seu tempo tem um propósito, sua mente tem um destino. E então você percebe que viver sem plano não era liberdade, era anestesia. Acordar para a realidade dói, mas essa dor é o começo da revolução. E quando essa revolução interna começa, ninguém mais pode pará-la. Nem o medo, nem os obstáculos, nem as vozes que duvidam. Porque você entendeu, você não está no mundo para sobreviver. Está aqui para vencer. E vencer não significa dominar os outros. Significa dominar a si mesmo, vencer seus impulsos, vencer suas desculpas, vencer sua inércia. Você tem o direito de construir uma aposentadoria rica, rica em tempo, rica em possibilidades, rica em serenidade e sim, rica em dinheiro também. Porque dinheiro é uma ferramenta, não é o fim, é o meio para viver a vida que você nasceu para viver. E se ninguém nunca te ensinou isso, que esta seja a primeira vez. Que hoje seja o dia em que você abandona o papel de peão e assume o de arquiteto. O mundo não te deve nada, mas te oferece tudo, se você souber como buscar. Agora é a sua vez. Feche os olhos por um instante. Imagine-se com 65 anos. Imagine o seu eu do futuro te olhando nos olhos. O que ele te diria? Ele te agradeceria? Ou te cobraria? Ele estaria orgulhoso do que você construiu? Ou preso às consequências do que você evitou enfrentar? A resposta está sendo escrita agora, na sua rotina, nas suas decisões.
no que você fará com este exato momento. Você pode continuar como está, ignorando, adiando, esperando que alguém resolva por você. Ou pode parar, respirar fundo e dizer: chega. Chega de repetir os mesmos erros. Chega de terceirizar sua segurança. Chega de seguir planos falhos, entregues por um sistema que lucra com sua ignorância. Está na hora de criar seu próprio plano. Um plano baseado em liberdade, em inteligência, em ação, em responsabilidade. Um plano que transforme sua aposentadoria não em um fim, mas em uma nova fase. Uma fase leve, serena, poderosa, onde você não apenas sobrevive, mas vive. Esse é o plano que os ricos usam e que agora está nas suas mãos. Não deixe o tempo decidir por você. Decida antes que seja tarde. Decida enquanto ainda pode plantar, porque quando chega a hora da colheita, já é tarde demais para começar a semear. Você não chegou até aqui por acaso. Algo dentro de você está pedindo por mais clareza, mais controle, mais liberdade. Essa mensagem foi um chamado para acordar de um sistema que te ensinou a esperar, a se conformar, a aceitar o mínimo. Mas agora você sabe, ninguém vai construir sua aposentadoria por você. Ninguém vai te libertar. É sua mente, sua visão e suas escolhas que vão desenhar o seu futuro a partir de hoje. Se isso tocou você de verdade, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que merece abrir os olhos antes que seja tarde. Pode ser seu irmão, seu pai, seu melhor amigo, qualquer pessoa que ainda está colocando a própria vida nas mãos de um sistema que nunca vai retribuir. E nos comentários, escreva: eu escolho ser o arquiteto do meu futuro. Não apenas como frase, mas como compromisso público, como uma decisão de quem não aceita mais viver esperando pelo que nunca chega. Se quiser, compartilhe sua história, suas dúvidas, seus medos. Aqui é um espaço de construção, não de julgamento. Aqui é onde nascem mentes fortes, que se apoiam, se desafiam e se levantam juntas. E claro, inscreva-se no canal. Ative as notificações. Cada vídeo que você assiste aqui é um passo na sua jornada de liberdade financeira e mental. Um passo a menos, rumo à prisão da escassez. Um passo a mais, rumo à autonomia que os ricos já construíram. Clique agora no vídeo que está aparecendo. Ele pode ser o gatilho exato que faltava para tudo fazer sentido. Seu próximo nível está ali. E ele começa com uma escolha: continuar.